No início de outubro de 2025, imagens começaram a circular em diversas agências internacionais, mostrando navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos em plena operação nas águas do Caribe. A notícia era clara e chocante. Os Estados Unidos haviam iniciado uma ofensiva militar contra embarcações ligadas a cartéis venezuelanos. Mas o que está realmente por trás dessa decisão? Por que o governo norte-americano decidiu usar força letal e poder naval em uma região já tão instável? E, principalmente, quais são as verdadeiras consequências dessa operação para a América Latina e o mundo? Hoje, você vai entender tudo o que está acontecendo nessa tensão que mistura narcotráfico, geopolítica, soberania e poder militar. Para entender o que está em jogo, é preciso olhar para o mapa. O litoral da Venezuela é uma das regiões mais estratégicas do Caribe. Dali, pequenas embarcações cruzam o mar levando toneladas de cocaína produzidas na Colômbia e transportadas por rotas clandestinas até a América Central, a África e a Europa. Durante anos, essa rota foi dominada por grupos como o Tren de Aragua, um cartel nascido dentro do sistema prisional venezuelano e que se expandiu por vários países da região. Essas organizações se tornaram cada vez mais violentas, desafiando fronteiras e instituições. Os Estados Unidos, por sua vez, sempre mantiveram interesse e vigilância sobre o tráfico que atravessa o Caribe. Mas o que antes era uma missão de patrulha e interceptação, agora se transformou em uma operação de guerra. Segundo agências internacionais, ao menos 5 ataques navais já foram confirmados desde setembro de 2025. Barcos foram alvos de mísseis e dezenas de pessoas foram mortas. As autoridades americanas alegam que eram embarcações ligadas a cartéis e traficantes de drogas. Mas o governo venezuelano diz outra coisa, que os ataques atingiram pescadores e civis inocentes. A escalada começou meses antes. Em agosto de 2025, o Comando Sul dos Estados Unidos anunciou o envio de destruidores e embarcações de combate para o sul do Caribe. O objetivo oficial, reforçar o combate ao narcotráfico internacional. Mas logo ficou claro que não se tratava apenas de uma operação policial. Navios de guerra equipados com mísseis, drones de vigilância e helicópteros começaram a patrulhar águas próximas ao território venezuelano. O primeiro ataque registrado ocorreu no dia 2 de setembro de 2025, quando uma lancha vinda da Venezuela foi destruída por forças americanas. 11 pessoas morreram. Segundo Washington, o barco transportava drogas e armamento. Mas Caracas negou e acusou os Estados Unidos de agressão militar em águas internacionais. Desde então, novos ataques aconteceram e a linguagem do governo americano mudou. O termo traficantes deu lugar a narcoterroristas, que essa mudança de palavras não é acidental. Quando um país classifica criminosos como terroristas, ele passa a ter base legal para usar força militar, e não apenas forças de segurança. Ou seja, na visão dos Estados Unidos, cartéis venezuelanos agora são inimigos de guerra. A resposta da Venezuela veio rapidamente. O presidente Nicolás Maduro acusou Washington de violar a soberania do país e classificou as ações americanas como ataques covardes. Em pronunciamento oficial, Maduro afirmou que as vítimas eram pescadores e que a Venezuela levaria o caso às Nações Unidas. A comunidade internacional reagiu com preocupação. Especialistas em direito internacional alertaram que os ataques americanos poderiam violar as leis do mar e configurar execuções extrajudiciais, já que nenhuma das vítimas teve direito a julgamento. Nas Nações Unidas, aliados de Caracas, como a Rússia e a China, condenaram os ataques. Já os Estados Unidos alegaram que atuam em águas internacionais e dentro do direito de autodefesa preventiva contra o narcotráfico transnacional. Mas essa justificativa abre um perigoso precedente. Se qualquer país pode atacar embarcações suspeitas em alto mar, sem autorização de outro governo, onde termina a luta contra o crime e começa a intervenção militar. Enquanto isso, o governo americano celebra os resultados, dizendo que toneladas de drogas deixaram de circular. Mas, do outro lado, o número de mortos aumenta e a tensão cresce a cada dia. Por trás da ofensiva naval,
há também interesses políticos e estratégicos. O Caribe sempre foi considerado o quintal marítimo dos Estados Unidos, uma área vital para sua segurança e influência. Nos últimos anos, a presença da China e da Rússia na região aumentou. A Venezuela, em especial, firmou acordos militares e econômicos com Moscou e Pequim. Para muitos analistas, a ofensiva americana contra os cartéis é também uma mensagem política, um recado de que o domínio sobre o Caribe continua sendo norte-americano. Além disso, há fatores internos. A luta contra o narcotráfico sempre foi um tema sensível na política dos Estados Unidos, e operações como essa costumam reforçar a imagem de força diante da opinião pública. Mas há quem diga que o verdadeiro objetivo não é apenas o combate às drogas. Seria também uma forma de pressionar o regime de Maduro e testar os limites de sua defesa militar. Alguns relatórios apontam que navios americanos chegaram a navegar a menos de 50 milhas do litoral venezuelano, o que aumenta o risco de incidentes diretos entre forças dos dois países. Os impactos dessa ofensiva já são sentidos. Rotas marítimas de contrabando estão sendo alteradas. Grupos criminosos passaram a adotar novas táticas, como o uso de submarinos artesanais e drones marítimos. Enquanto isso, pescadores e moradores da costa vivem sob medo constante de novos ataques. Na política internacional, a relação entre Estados Unidos e Venezuela, que já era frágil, entrou em um novo ciclo de hostilidade. Diplomatas alertam que o confronto pode se transformar em um impasse prolongado, com risco de conflito direto. E há outra questão. Se os Estados Unidos realmente acreditam que cartéis podem ser tratados como alvos militares, isso pode abrir portas para ações semelhantes em outros países. México, Colômbia, Haiti e até o Brasil têm problemas graves com o tráfico internacional. Será que veremos no futuro novas ofensivas militares em nome da guerra às drogas? Neste momento, o Caribe é palco de uma tensão silenciosa. Navios americanos patrulham a região, enquanto o governo venezuelano reforça sua defesa costeira. Satélites e drones vigiam cada embarcação que se move entre as ilhas. É uma situação frágil, onde qualquer erro de cálculo pode desencadear uma crise internacional. Um míssil lançado na hora errada, um navio que cruza o limite territorial, uma resposta militar precipitada, e o Caribe pode se transformar em um novo ponto de conflito global. Enquanto isso, as populações locais assistem a tudo com medo e incerteza. Entre pescadores, comerciantes e civis, ninguém sabe se o próximo ataque atingirá um cartel ou um barco comum. A ofensiva da Marinha dos Estados Unidos contra cartéis venezuelanos marca um novo capítulo na guerra às drogas. Um capítulo em que as fronteiras entre segurança, política e guerra se tornaram cada vez mais difusas. De um lado, há o argumento da luta contra o crime e o tráfico internacional. De outro, o risco de uma escalada militar sem precedentes na América Latina. E fica a pergunta: será que o mundo está realmente assistindo a uma guerra contra o narcotráfico ou a uma nova forma de intervenção geopolítica disfarçada de combate ao crime? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o Caribe nunca mais será o mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Aqui, nós sempre vamos além do óbvio. Até o próximo vídeo.